Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema que parece simples, mas que na verdade é um quebra-cabeça fascinante: o direito de propriedade aqui no Brasil. E para começar, já lanço a pergunta: ser dono de alguma coisa, de um imóvel, de um terreno, significa que se pode fazer o que bem entender com aquilo sem nenhum limite? A gente tende a pensar que sim, né? Mas será que na prática a história é essa mesmo? E vamos para uma situação ainda mais concreta. Imagina só: o governo precisa construir um hospital, uma escola, uma estrada nova, bem no lugar onde fica uma propriedade particular. Ele pode simplesmente chegar e tomar esse lugar. Como é que funciona isso? Pois é, para entender esse jogo, a gente precisa ir direto na fonte. E não, as respostas não estão no achismo. Elas estão escritas com todas as letras na nossa lei maior, a Constituição Federal. É lá que esse equilíbrio delicado entre o direito do indivíduo e a necessidade de todo mundo, da sociedade, é desenhado. Então vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo, a garantia desse direito. Olha só o que diz o famoso artigo 5º, lá no inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Curto e grosso. E veja bem, ele não está em qualquer lugar. Ele está listado junto com o direito à vida, à liberdade, à igualdade. Ou seja, a Constituição coloca a propriedade num pedestal como um dos pilares dos nossos direitos. É coisa séria. E para quem vale essa regra? Basicamente, para todo mundo. Não é só para pessoas físicas, como eu e quem está me ouvindo. As empresas, que são as pessoas jurídicas, também têm esse direito garantido. E não importa se a pessoa é brasileira ou estrangeira morando aqui no país, a proteção é ampla. Ok, até aqui parece tudo muito simples, né? Mas, como em toda boa história, agora vem a reviravolta. Porque esse direito de propriedade não é assim um cheque em branco. Logo no inciso seguinte, o 23, a Constituição já vem com um complemento que muda toda a lógica. A propriedade atenderá à sua função social. Opa, o que isso quer dizer? Quer dizer que ser dono de algo traz junto uma responsabilidade social. A propriedade precisa servir para alguma coisa que beneficie a coletividade, e não só o bolso ou o interesse do dono. E é aqui que está o pulo do gato. De um lado da balança, a gente tem o direito sagrado do indivíduo de ter, usar e até vender o que é seu. Do outro lado, a gente tem a exigência de que esse uso esteja alinhado com o bem-estar de todo mundo. A Constituição, então, vive tentando equilibrar esses dois pratos, o meu e o nosso. Certo, mas e quando o interesse de todo mundo é tão grande que bate de frente com o direito de uma única pessoa? O que acontece quando esses dois lados da balança entram em rota de colisão? É aí que entra uma palavrinha bem conhecida: a desapropriação. Está lá no inciso 24. Ela é basicamente a ferramenta que o Estado tem para poder adquirir uma propriedade privada quando existe um interesse coletivo muito forte. Mas calma, não é bagunça. Isso não pode ser feito de qualquer jeito, não. Existem regras bem claras e rígidas para isso acontecer. E essas são as garantias para quem tem a propriedade. Primeiro, o governo precisa de um motivo muito bom. Uma necessidade pública, tipo construir uma escola. Uma utilidade pública, como passar uma fiação elétrica. Ou um interesse social, como fazer uma reforma agrária. E o mais importante de tudo, a indenização. Ela tem que ser justa, paga antes de a pessoa perder a posse e, olha só, em dinheiro vivo. Isso tudo serve para proteger o cidadão de qualquer abuso. Agora, tem uma outra situação um pouquinho diferente, que a Constituição também prevê para casos de emergência. É o que o inciso 25 chama de requisição administrativa. Pensa num desastre natural, um enchente, por exemplo. O governo pode precisar usar temporariamente um galpão particular para abrigar as pessoas. Percebe a diferença? O uso é temporário, não é para sempre. E a indenização só vem depois, e só se a propriedade sofrer algum dano. É uma medida para situações extremas. Bom, depois de passar por tudo isso, o que a gente pode tirar como grande lição dessa história toda? Vamos amarrar as pontas, então. Primeiro, o direito à propriedade é fundamental. Está garantido. Ponto. Segundo, ele não é absoluto. Existe o limite da função social. Terceiro, a desapropriação existe para quando o interesse de todos precisa passar na frente, mas... Quarto ponto, isso só acontece com um monte de regras para proteger o proprietário, especialmente a indenização justa, prévia e em dinheiro. É um sistema que foi pensado para ser justo. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar no futuro. Com as cidades cada vez maiores, com as questões ambientais batendo na nossa porta, o que vai significar essa tal de
função social daqui para frente? Como essa balança entre o direito individual e o bem comum vai continuar sendo ajustada? Bom, essa é uma pergunta que continua aberta e que com certeza ainda vai gerar muito debate.